agora, então, a professora Carmen Gonçalves Order, que é artista, educadora, investidora do Centro Cultural da Moneda, onde contribui para a área de mediação cultural e artística, licenciada em artes, professora de educação média e prevenção em artes plásticas e mestrado em educação pela Universidade do Chile. Como educador e pesquisador, ela tem atuado principalmente no campo da educação não formal e, a partir desse contexto, sua linha de pesquisa tem se voltado para os processos de mediação artística e formação de agentes culturais dentro da educação não formal. Além disso, nos últimos anos, ela tem elaborado e implementado processos voltados para a inclusão de pessoas com deficiência no campo da cultura e das artes. Escreveu o livro Mediação Escondida, Experiências e Saberes em Constante Transformação, publicado em 22 pelo Ministério das Culturas e das Artes e do Patrimônio do Chile, e editado em 2023 pela editora Mentales Pesados. Atualmente é doutoranda em Artes e Educação na Universidade de Granada, na Espanha, sob a orientação do professor Ricardo Betel. Recebe o que você vai conversar com você. Agradezco la invitación a este seminario y lo que vengo a compartir tiene que ver con cómo la mediación puede volverse un proceso de acompañamiento en búsqueda de la autonomía de quienes son mediados. Particularmente, quisiera mostrarles una investigación que realicé en Chile en 6 instituciones culturales. Son las que aparecen acá nombradas. Son museos y espacios que funcionan con dinero público y que en sus salas de exposiciones por lo menos albergan una sala de arte contemporáneo. Esos fueron los requisitos. Y lo que hice fue entrevistar a 9 mediadores en total pertenecientes a esta institución. ¿Qué buscaba esta investigación? Conocer cómo construyen su conocimiento para desempeñarse como mediadores en estos espacios. Bien, antes de entrar a esta investigación, creo que es muy importante conocer los 4 impulsos que plantea Carmen Moritz. Es una teórica, investigadora alemana, que va a trabajar en Documenta 11, y es una de las primeras
en abordar la mediación artística desde una postura bastante crítica. Y ella va a ordenar un poco las instituciones, indicando que existen 4 tipos, 4 discursos que se plantean en ella desde los niveles educativos, ¿cierto? Entonces, el primero vendría siendo el afirmativo, y el afirmativo como ese lugar donde se entiende que yo digo la verdad, los demás lo saben, por lo tanto, hay que hacer un trasvasije de información. Suelen ser espacios que están pensados por expertos, prácticamente para expertos. ¿Sí? Luego vendría el discurso reproductivo, y en este caso, si bien es muy parecido al anterior, se sigue pensando en que tengo que formar audiencias, pero se tiene más conciencia de la diversidad de públicos que habitan estos espacios. Diversidad horaria, diversidad en todo sentido en realidad. Entonces sigue bajo la misma línea. Luego vendría el discurso deconstructivo, que es mucho más crítico, y hoy en día gran parte de las instituciones estarían en esta línea. Es mucho más crítica, es mucho más consciente del respecto y del autocrítico. El trabajar de que las áreas educativas creen sus propios planes, programas, en base a concretamente lo que está ocurriendo con los distintos públicos. Y finalmente el discurso transformativo, que Mortz plantea que este debería ser el norte de toda institución, que es una institución mucho más consciente de un contexto social, un contexto político, es un aprendizaje muchísimo más situado y aún más crítico que el anterior, donde incluso el espectador no es alguien externo, sino que debería siendo parte de la programación de las instituciones. Toda área educativa, la propuesta de estos mediadores entrevistados es que primero se cuestionen qué entienden por educación y por lo tanto también tengan claro con qué teóricos se van a casar y con cuáles van a coquetear, como un acto de honestidad. Entonces aparecen 2 autores muy relevantes. Blas Morán, en este caso, que va a estar trabajando, validando el error, validando la incertidumbre y por lo tanto dando paso al crecimiento complejo. Y Brunner, por otro lado, que va a estar muy en la línea de Vygotsky, con esta idea de la mediación entre alguien que sabe más y me va acompañando, pero desde su teoría que es el andamiaje. Entonces, voy ayudándole, acompañando a las personas, pero de a poquito le voy quitando esa ayuda, con la idea de transitar hacia la autonomía. Por otro lado está Maya Arriaga, que nos invita a observarnos como áreas educativas y a analizar los 2 modelos que existen básicamente aún en las instituciones. Uno que tiene que ver con modelos más tradicionales y el otro con un modelo más interpretativo. Entendiendo el tradicional como este trasvasije de información y el interpretativo como todo lo contrario. No entrego información, sino que le invito al espectador a que él entregue una lectura de la obra. Entonces nos plantea 4 preguntas que considero que son fundamentales para que los equipos, en este caso, se las planteen. ¿La obra tiene un significado o el significado es una construcción? ¿Qué límites y criterios deben ser establecidos para la interpretación? ¿En quién debe ser depositada la autoridad interpretativa? ¿En qué aspectos la obra debe
concentrar el análisis interpretativo. ¿Cuál es la idea de esto? Que podamos liberar tanto el contenido como las interpretaciones, porque indica que si bien las asociaciones personales pueden ser la base, también es importante ir ecualizando, ordenándolas y ampliándolas para que no queden como meras apreciaciones personales. Bien. Luego aparece la construcción de la mediación artística como un proceso mucho más biológico y más humano a lo que conocíamos antes, que eran los guías de museo, ¿cierto? Que entregaban simplemente información. La mediación está muchísimo más presente, es mucho más respetuosa, es más situada y por sobre todo valida los conocimientos de las personas que llegan a estos espacios, dejando de entender que tienen que formarlas, sino que validando sus conocimientos, respetando sus conocimientos. Los mediadores entrevistados tienen muy claro que cuando empezaron, nadie les indicó cómo mediar. Las universidades no les enseñan. Son principalmente artistas los que entran a estos espacios a mediar y consideraron que era necesario entregarles algunas herramientas a quienes recién comienzan. ¿Y qué aparece? Un diálogo, donde ellos le indican al nuevo mediador que este es un espacio de exposición. Por lo tanto, es muy importante que si no tiene intención de dejar la vergüenza a un lado, este no es un espacio, va a sufrir. Es importante que se entienda también como un espacio de diligencia, debido a que se piensa muchas veces que la mediación, dentro de estos espacios, todos queremos, es solo paz y amor, y en realidad lo que estamos buscando siempre es generar espacios para la diligencia, para la expresión. El conflicto es amigo de las áreas educativas, no es algo que simplemente omitir. Por otro lado, ser honesto. Si tengo si no te hablo, indicarlo. Si estoy dando mi opinión, indicar que mi opinión no es una constitución. Como una forma de posicionar. Muy importante. Luego, cambios. Existen distintos grupos literarios, distintas necesidades, y al mediador se le pide ser lo más versátil posible. Y en ese sentido, si bien la educación formal es una educación que está muy segmentada, un profesor le puede hacer clase a pequeños, solamente a pequeños, otro profesor le hace clase a los grandes y a los universitarios otros profesores. Está muy segmentado. Mientras que en los espacios artísticos, en los espacios culturales, esa segmentación no existe. Entonces el mediador está desafiado a trabajar con distintos públicos. Por lo tanto, para esa versatilidad, lo que queda es la voluntad de querer trabajar con esos distintos públicos. Y para eso iban de la mano la publicidad. Es muy importante que el mediador se esté alimentando constantemente de todo lo que pueda, obras de teatro, conciertos, que puedan ampliar su bagaje y precisamente pueda trabajar con estos distintos públicos. La capacidad de aparecer y desaparecer. Es importante que una vez que tenemos, por ejemplo, de hacer una visita, también hay una autopsia por parte de los mediadores y nos preguntamos ¿qué hago más? ¿El idioma? ¿Cambiar el idioma? ¿Qué instancia aplica de eso? ¿Es realmente un acompañante o dirigir todo el proceso? La capacidad también de desaparecer tiene que ver con el control. ¿Qué tan controladores podemos ser? Una de las mediadoras contaba, por ejemplo, que
Ele sempre entregava os familiares. En un momento compañero le dijo, pero ¿por qué la dejas todos ahí? Y ella se dijo, ella a partir de eso empezó a analizar cuánto control, cuánto paternalismo había en su actuar cuando se trataba de mediar. Por otro lado, ellos indican que es importante que el mediador lo pase bien. Cuando uno está complicado en una situación, la gente también lo lee. Tiene que ver mucho con la primera, ¿no? Con esto de dejar la vergüenza a un lado y exponerse. Y de lo contrario, sí lo puede transformar. La importancia de escuchar, no solamente desde los silencios, sino también desde el lenguaje corporal. Sabemos cuando alguien está entendiendo, sabemos cuando alguien está en otra cosa, y también es momento de terminar. El investigar es una propuesta de ellos, consideran que es un nuevo objetivo personal del mediador dentro de los espacios culturales, se puede volver un trabajo muy monótono, muy de repetición. Mientras que cuando hay un desafío personal, alguien que quiere investigar a través de mi práctica, se vuelve muchísimo más motivador. Y también la invitación a sistematizar las prácticas. Porque de lo contrario, muchas buenas prácticas, muchos proyectos preciosos, pasan a ser mitos urbanos. Y por último proponen la idea de salir y volver a entrar. Y pueden salir de la institución y luego volver a entrar, y que entonces pueden refrescar en su propio proceso. Los mediadores concluyen que su conocimiento no puede sacarlo de la universidad y las instituciones tampoco se pueden hacer cargo de esta formación, es que ellos terminan formándose a partir de las conversaciones que tienen con sus pares, con otros mediadores. Sumado a cuánto suman los espectadores cada vez que tienen diálogo con ellos. Por último, los artistas, los cuidadores, que tienen la posibilidad de conversar con ellos. Por lo tanto, entienden que la mediación no es algo que se pueda definir. Ellos prefieren no definirse. Es un proceso que está completamente vivo y en constante transformación. Y la idea, por tanto, es validar los conocimientos que trae el investigador e ir caminando siempre a un trabajo más bien conjunto y situado. Aquí tengo algunos materiales para que estén no solamente en espacio expositivo, también dentro del aula, dentro del colegio. La mediación es un componente que puede entrar a refrescar el aula. Ejemplos bien interesantes desde Latinoamérica, también algunos españoles, que cuentan distintas experiencias. Contradecirse una misma, que es el trabajo de Carmen Moore. Yo creo que finalmente, en Latinoamérica se están haciendo que conectar. Você tem como conectar? O USB? En Europa se hacen también muchas cosas, pero se esquematizan muchísimo más, visualizan muchísimo más cosas. Esta es una investigación sobre la mediación en el contexto español. Muy complicado. Ele está aqui enlouquecido. Eu vou me matar. Por que não está vindo, será? Você trocou e colocou SSD? Esqueci. Você aumentou a memória do computador? Porque o meu Mac, eu tirei isso aqui para aumentar SSD.
Não? Mas assim, eu acho que agora eu sou Queria agradecer, né, a professora Carmen pela generosidade, né, com o nosso trabalho aqui do museu. E dizer que é muito importante, é muito interessante. Muitas vezes a gente entende mediação como alguma coisa que está só no âmbito do museu. E o que eu gosto de falar para os estudantes é que a mediação é uma nova perspectiva, é um novo olhar sobre a atividade docente. É quando a gente não está mais numa postura vertical, mas numa posição, num entre-lugar, onde a gente está entre o conhecimento e as pessoas. Então, aproximar o conhecimento das pessoas é algo extremamente importante, é uma atividade generosa e é uma atividade que cria diálogos, que abre portas e que provoca novos olhares sobre o conhecimento, sobre os saberes, sobre a vida em geral. Muito obrigada, Carmen. Momentos de perguntas. Vou dar bem no zoom aqui. Eu vou fazer uma edição. Tá podendo fazer edição? Vamos lá. Vou perguntar para o professor Graça. Há quanto tempo você desenvolve essa pesquisa, na verdade, esse resgate, né? Esse resgate da tradição, da cultura popular e, ao mesmo tempo, de que forma esses saberes eles se transformam na sua prática docente? De que forma isso acontece? Eu acho que tem alguma coisa. Na verdade, eu tenho eu vivo de nada na minha vida, né? Eu digo sempre que minha vida é feita de cambalhotas. Eu não tenho medo dessas cambalhotas, pelo contrário. Durante muito tempo, eu sou professor. Eu não me chamo de professor. Não gosto de ser definido como professor. Nunca gostei de ser definido como professor. Gosto muito da ideia da comunidade de aprendizagem. O pessoal que está fazendo a disciplina sabe comigo, sabe que eu nem chamo aula, eu não falo que eu dou aula, eu falo que a gente tem encontros de aprendizagem. A gente tem encontros de aprendizagem. E uma das guinadas que eu dei na minha vida foi quando eu deixei de ser um ator. Eu sou, desde o universo da comunidade de aprendizagem, que eu sou ator. Prioritariamente eu sou ator. Fui para a pedagogia, para a docência, porque eu sou ator. E a grande guinada, a última grande guinada foi eu que deixei de ser um ator europeu, né, europeizado, que vivia seguindo as normas do eurocentrismo teatral, quando eu descobri há 1998, quando eu montei o meu espetáculo Benedito, eu vivi uma realidade extremamente forte, que foi
Até os 14 anos de idade, eu era católico praticante. Vivia no interior, na roça. Eu sempre digo que eu nunca deixei de ser roceiro. Nunca deixei. Mas durante muitos anos da minha vida, as minhas sabências da roça foram tratadas como coisas menores que deveriam ser desconsideradas, e eu acreditei durante muito tempo. Até que um dia, na passagem do ano de 97 para o ano de 98, eu estava numa casa, na casa do meu irmão, que morava no quintal do sogro dele, e a gente estava na passagem de ano, e aí de repente eu escutei longe uma caixa, a batida de uma caixa de uma folia de reis chegando na casa desse senhor. Quando a folia de reis entrou naquela casa, ele se ajoelhou chorando diante da bandeira, eu caí num choro convulsivo. Eu não chorava há muitos anos. Eu não chorava há muitos anos. Eu acho que eu me reencontrei comigo mesmo. E a partir daquele dia, eu assumi um compromisso comigo mesmo de retomar as minhas raízes. Reservar, eu não acredito, né? Se fosse reservar, eu acho que a gente nunca resgata, mas eu reencontrei as minhas origens, voltei a ser o goiano que cata piqui, chupa a biroba lá no Cerrado. A biroba, para quem conhece, é uma frutinha verdinha, deliciosa, que dá nos cerrados. Busco cajuzinho no Cerrado até hoje. E fui batizado na Trindade. Então não tem goianidade maior do que esses 4 pontos que eu tenho. Eu me reencontrei a partir de 98. E de 2003 para cá, quando eu fui para o doutorado, isso virou um compromisso ético-étnico comigo mesmo, de trabalhar as tradições do meu povo. Né? Ir atrás e tentar descobrir como é que elas estão desaparecendo. E elas estão desaparecendo dessa forma que eu falei, com a destruição dos meios de produção tradicionais. Onde tem meio de produção tradicional, os saberes e fazeres culturais tradicionais permanecem. Onde não tem mais, eles desaparecem. Então, a gente tem 2 termos que estão muito presentes na educação, que é a decolonialidade. A gente tem visto dizendo, não vou falar em decolonialidade, vou falar em deixar o colonialismo funcionar. E a gente também tem a preocupação de construir metodologias dentro do ensino da arte, da pesquisa em arte, que sejam mais afetas aos nossos afetos, às nossas tradições. E eu te pergunto, há uma metodologia aí que você está construindo e que pode ser, então, divulgada? Porque o que a gente tem visto, eu sou, como eu falei, de visuais, mas eu tenho filha atriz. E aí eu tenho visto que o teatro atual, a nossa juventude, ela busca muito os saberes, né? O teatro do cinema, por exemplo, já é antigo, tem essa busca, por exemplo, pelos terreiros. Então, onde que a gente, qual o caminho, o percurso para a gente criar essas nossas metodologias, tanto de pesquisa quanto de construção não sei se é ensino da arte, mas de aprendizagem de arte. Bom, eu vou começar pelo primeiro termo, decolonialidade. Né? Eu sou avesso ao termo decolonialidade. Eu sou muito mais adepto do que dizia Lenin, contra-colonial. Nós somos contra-coloniais. Porque a gente está sendo
permanentemente colonizado. E como nós estamos sendo permanentemente colonizados, eu não tenho que me decolonizar, eu tenho que ser contra a colonização. Eu parto desse princípio. E qual é a metodologia que eu digo, que eu sigo? Escutar. Ir atrás e ver. Principalmente a partir dos princípios da etnocenologia, me colocam no lugar de eu não pesquiso a partir de um paradigma prévio. Nunca vou para um campo de pesquisa a partir de um paradigma prévio. Eu eliminei os paradigmas prévios nas minhas relações com saberes e poderes culturais e tradicionais. Porque as regras internas de cada prática, de cada saber, dá conta de si. Entende? Por exemplo, eu acho um crime eu chamar um brincador de cavalo marinho de ator. Acho uma ação criminosa. Ele não é ator, ele é brincador. Porque assim ele se define. Eu acho uma ofensa. Eu acho uma violência dizer que uma figura de cavalo marinho é personagem. Não é assim que eles se chamam. É uma historinha deliciosa que eu vivenciei, que eu adoro, que é Mestre Eurico. Quando eu fui pesquisar a folia do Divino Espírito Santo, a minha grande pesquisa é a folia do Divino Espírito Santo, né? Não é à toa que eu entrei cantando um cantorio de folia. E a gente chama cantorio mesmo, não é nem cantoria, é cantorio mesmo. Né? Tinha uma colega lá do Lucina ainda, na época, que queria muito conhecer as folias. E eu levei para conhecer a folia que eu pesquiso, e tinha Mestre Eurico. Mestre Eurico estava com 84 anos. E ela ficou encantada com a folia, com o cantorio dele, né? Ele fez um cantorio de cruzeiro, que é quando chega na casa para pedir licença para entrar na casa, o cortejo faz um cantorio na frente de um cruzeiro que é colocado lá na entrada da casa. E ela ficou olhando e terminou, ela foi lá e falou: mestre, que performance linda a sua. Que isso? Eu não sei o que é isso não, moço. Eu sou guia de folia e faço cantorio de folia. A senhora quer que eu explique para a senhora o que é isso? Para mim resume tudo. Então eu tenho que escutar, reconhecer que cada fazer e cada saber, cada fazer desse universo dá conta de si mesmo e ir para lá com meu orientador eu usava 4 palavras: serenidade, humildade, amor, humor e rigor. Rigor no reconhecimento de que eu, no meu lugar de acadêmico, não tenho que dar nome para coisa que já é nominada. Isso eu acho lindo. Né? A minha metodologia, se eu posso dizer que eu tenho uma metodologia, é isso. É escutar, escutar, escutar. Né? Fico vendo assim, por exemplo, você que está estudando mediação, né, professora? Eu orientei uma moça que fez uma dissertação sobre mediação teatral. E ela é a grande responsável hoje pelo mediato, ela é a dona do mediato, né? Arlene, né? Arlene foi me orientando de mestrado. A dissertação dela ela fez comigo. E uma das coisas que a gente aprendeu juntos foi isso: mediar é muito mais escutar, né? Porque eu sou um outro pensador negro fantástico, que eu considero um dos maiores pensadores brasileiros,
né? Que é Milton Santos que dizia: nada existe sem contexto. Diz, né? Nada existe sem seu contexto. Então eu não tenho que ter uma metodologia de fora para dentro. Eu tenho que escutar aquilo que vem de dentro. É isso. Não sei se respondi, não sei se contexto. A comunicação, os teóricos da comunicação comparam muito esse momento da comunicação como um fenômeno que nem sempre acontece na sua plenitude. Há muitos ruídos, há os desentendimentos, e é o que a gente chama de hoje de incomunicação. A gente que está na mediação dentro dos museus, dentro dos museus, ou junto de qualquer obra que esteja no mundo, vê esse momento do fenômeno artístico que é o encontro daquele que vê com aquele que produz a obra. Temos ainda, esse é um dos objetivos da mediação, promover esse fenômeno que é raro, tanto na comunicação, é raro, como os teóricos da comunicação dizem, como esse momento de abertura da obra. Quando a obra, essa abertura da obra ao sujeito. Aí eu penso assim, positivos, lá coisas positivas e coisas negativas que a mediação podem implicar nesse momento. A obra que se abre. A obra que se abre ao sujeito. A mediação tem algo positivo que pode fazer com essa obra, mas também algo negativo que pode fazer com que essa obra se feche. Os 10. Efectivamente es una responsabilidad grande porque puedes reducir el sentimiento, la admiración. Pero como la mediación es la autonomía, más allá de generar ese retraso, esa inhibición, lo que debería estar pensando como norte es que las personas puedan hacer este proceso solitos. Y hay una teórica que es Mónica Hoff. Y ella menciona que muchas veces se entiende el mediador como un puente entre la obra y el espectador. Y ella dice que mientras antes entendamos que los mediadores no son puentes, que esa es una forma que tiene la institución de invisibilizar todo el proceso creativo, educativo y de investigación que hay detrás del proceso de mediación. Entiendo entonces la mediación como un proceso autoral que permite que a través de una creación, esto vendría siendo como la arqueología, ¿no? Todavía que es artista, educador e investigador, se invisibiliza detrás de esta noción de que no está, entonces no puedo llegar a cualquier lado. Y en realidad eso no existe. Nuestra labor como mediadores sería precisamente lograr que las personas entiendan que pueden hacer eso y volver a lo que se quiere. Es allá de la vida. No es el personaje que debe ser realmente que valores a la memoria
você está há 3 anos internada na Espanha, você estuda com o Ricardo Marinho Viadelli e com o Joaquim Rodin, que são cartógrafos, que são pessoas que estão usando os museus como salas de aula, que estão abrindo os museus para que as pessoas se tornem co-criadores das obras de arte, que estão trabalhando numa perspectiva de unir as criações artísticas com a inteligência artificial. Eu gostaria de saber em que medida, como a mediação ela tem atuado com esses diálogos inovadores que eles têm criado. Diálogos que fusionam a pesquisa, a pesquisa do visitante, né, a busca por respostas, que são essas questões de pesquisa, e ao mesmo tempo que transforma a prática pedagógica em uma poética. Como é que essa articulação tem sido feita com as mediações que essas proposições têm criado? Yo, si bien tengo cerca a Joaquín y a Ricardo, he podido ver parte de su trabajo, parte para aprender, sobre arte no, porque se realiza en Honduras, pero busca precisamente acercar sentidos en realidad que en arte es directo. Y ellos trabajan principalmente en la proyección social, que es llegar a los grupos más vulnerables, más excluidos socialmente, que están en riesgo de exclusión social. Y han utilizado bastante la inteligencia, cada vez más, instalado. Yo creo que ellos podrían dar más, en mi opinión, que saber bien cómo ellos lo han estado implementando, pero tiene que ver principalmente con abrir las posibilidades y entender que la inteligencia artificial es un amigo realmente. Yo no lo comparto mucho de contra sobre la tecnología, pero la invitación, yo he visto por lo menos que siempre están creando distintos dispositivos, los más pequeñitos son los más interesados y los que más disfrutan con general. Estas exposiciones cuando llegan al Museo de Granada y en distintos lugares, los profesores, los chicos, las familias nos utilizan. Como yo no he trabajado directamente en esos proyectos, no podría hablar tal vez más del tema, pero sí sé si la mediación es un aliado, sea cual sea el formato. Y en ese caso, ellos recién han estado muy involucrados en el proceso formativo, incluyendo los pasos de la vida. Es lo que podría hacer. Boa noite, São Marcos. A minha pergunta ela vem de uma questão mais prática da pesquisa de arte. E também a partir da reflexão que você trouxe, professor, mas pensar um pouco, assim, trazer essa reflexão, continuar pensando sobre isso. Como que a universidade pode, de algum modo, perpetuar, se essa também é a palavra correta, mas perpetuar esse conhecimento tradicional? Até mesmo a partir desse lugar do Proviarte, das pesquisas e das instituições
que fomentam, né, esse lugar da arte enquanto acadêmico, enfim, mas como que a universidade perpetua, né, esse conhecimento ancestral, que vem da perspectiva do ensino da arte também. Eu acho a academia um lugar muito perigoso, extremamente perigoso, né? Porque é um lugar que, apesar da gente ficar com, em alguns momentos, discursos muito romantizadores em relação a determinadas práticas, mas o próprio romantismo em relação a essas coisas, às vezes, é muito perigoso. A gente escuta muito, por exemplo, dentro da academia, discursos de defesa de pureza dos saberes e fazeres culturais tradicionais. Isso é muito perigoso. Nada destrói mais uma prática cultural do que tentar mantê-la cristalizada no tempo. Isso é um risco muito grande. Além de todas as outras questões acadêmicas, né? Um lugar de egos exacerbados, um lugar de muito perigo que a gente vive correndo. A contribuição que eu vejo que é possível ser dada pela academia na manutenção de algumas práticas culturais é reconhecer que todo saber e fazer cultural tradicional é vivo e não se cristaliza, não se permite cristalizar. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo é escutar mais outros lugares de referência, outras referências. Porque a gente tem um discurso que é contra-colonial, mas a gente continua usando as mesmas referências acadêmicas. Né? Se você pega, por exemplo, tem uma colega nossa, da UFBA, Alexandra Dumas, que fez uma pesquisa muito recente sobre as referências dos cursos de artes cênicas no Brasil. É assustador, por exemplo, ela pegar o curso de direção teatral da Universidade Federal da Bahia, levantar todas as referências e não ter uma referência de pessoas negras no curso. Todas as referências de pessoas brancas europeias. E aí a gente chega naquele lugar do branco macho europeu. Que é mais grave ainda, né? Do macho branco europeu. Se você vai atrás, eu teve durante um tempo, e para mim era obrigatório, nas minhas disciplinas que eu trabalhava, as pessoas levarem obrigatoriamente, cada pessoa levar 5 referências negras e 5 referências femininas. E no mínimo 3 referências LGBTQIA+. Era obrigatório, isso era norma das disciplinas. De um tempo para cá, de algum tempo para cá, eu comecei a trabalhar a partir de referenciais negros, né? A partir de referenciais LGBTQIA+, a partir de referenciais femininas. E sabendo que não é só referencial feminino, que tipo de referencial feminino também? Porque não dá conta. Eu virar e falar o feminismo tradicional, não dá conta. Não dá conta do feminismo LGBTQIA+, não dá conta do feminismo negro, não dá conta do feminismo indígena. A gente não sabe, por exemplo, o quanto o feminismo indígena tem crescido. O movimento feminista indígena é impressionante. A minha filha, ela é do IBAMA,
E de vez em quando ela visita as comunidades indígenas por causa da área técnica que ela atua no licenciamento de rodovias, ferrovias e transmissão de eletricidade. Ela tem trazido assim, notícias simplesmente fantásticas dos feminismos indígenas, do quanto tem avançado. E a gente continua usando os mesmos referenciais europeus, brancos, machos. Você vai nos cursos de artes cênicas na academia, 99% do referencial ainda é europeu. Como se a gente não desse conta, como se a gente não tivesse no nosso universo, inclusive colegas nossos, colegas nossas, que estão produzindo saberes e fazeres extremamente revolucionários. E é muito complicado. Então, eu acho que a academia precisa se revisitar, se rever, se redimensionar nesses lugares. Eu tenho trabalhado com duas ideias de resistência. A palavra resistência foi muito banalizada nos últimos tempos. E a gente tem falado, que o pessoal que está na disciplina comigo sabe de que eu estou falando. Eu vou falar de duas resistências. A resistência de recusa, que é eu me recuso a continuar fazendo essas coisas, e uma resistência propositiva, que é, ao invés de ficar somente recusando, começar a trabalhar com aquilo que é feito pelos grupos, que é praticado pelos grupos. Então, é muito mais importante do que eu falar aqui, do que a gente discutir o fato da existência de um racismo estrutural, por exemplo, é levar pessoas negras que estão tendo práticas revolucionárias para a gente discutir dentro da academia. Eu acho que é muito mais válido hoje, Então é muito mais importante eu levar uma atriz negra para virar para trás aqui a sua experiência, do que continuar repetindo que existe um racismo estrutural que é coisa dada. Isso já está dado, A gente não pode abrir mão dessa recusa, porque a gente tem que continuar recusando, mas a gente precisa ser propositivo também. E aí eu acho que é onde a academia pode atuar de forma mais efetiva, inclusive na contribuição para a permanência de alguns saberes e fazeres culturais tradicionais continuarem existindo. Eu só queria que o senhor comentasse se Val no grau. Eu queria só perguntar se você falou que 17 livros foram lidos. Então, baseado nisso, a gente sabe que a ligação das indústrias para esse interior do país pode modificar o social. E com isso pode modificar também isso modifica os saberes, os contos, as histórias. Ou isso modifica ou isso pode acabar? O que eu tenho constatado nas minhas observações é que onde muda o meio de produção, muda o saber de fazer cultural tradicional. Por exemplo, sem juízo de valores, sem querer fazer juízo de valores. Mas no caso, por exemplo, que você chegar em Luiz Eduardo Magalhães, a única tradição viva hoje lá é o CTG. A única tradição viva de práticas culturais é o CTG. Centro de tradição gaúcha. E o que se faz no CTG? Oi? O que se faz? É uma pregação
de uma invenção cultural chamada gaúcha. Inclusive, os próprios gaúchos mais conscientes sabem que é uma invenção. É uma maneira colonial de dizer que aquilo é uma prática cultural gaúcha, que nem é real. Acabei de vir agora de uma aula inaugural do curso do mestrado em artes cênicas da Universidade de Santa Maria. As pessoas de lá vêm e falam: Graça, essas coisas são tudo invenção. Inclusive uma invenção que invisibiliza as origens das tradições. Porque as origens das tradições gaúchas têm muito de indígena e negro também. No entanto, é tratado como se não fosse nada, como se não tivesse nada, como se não tivesse contribuição nenhuma. É uma invisibilização, é um apagamento, é o verdadeiro epistemicídio. Né? E aí eles falam, assim, muito explicitamente que é uma invenção. Mais uma invenção, né? Mais uma ficção. Então, mais uma ficção. Mais perguntas? Deixa eu só colocar uma questão. Oi. Não vai ficar calado mesmo? Esse é o problema. Professor, você desperta na gente assim, uma coisa bacana demais. Eu sou de Minas Gerais, moro na região de Alcimino. O pessoal não conhece nem cidade, mas conhece Alcimino. Interessante isso. Quando você falava, eu até lembrei assim, de São Francisco da Laça, lá em São Roque, Minas. Né? Onde é o queijo mais famoso, que é conhecido no mundo inteiro, a NASA. Mas se desperta, sabe por quê? Que é engraçado, sabe o pessoal lá do sul para tentar salvar aqui. E não salva, acaba trazendo problema. Porque a fome quando chega para ganhar dinheiro, não chega para construir alguma coisa bacana. Não chega mesmo. Chega para produzir muito quantidade. Eu estou falando isso porque fechou muito comigo, porque nós temos uma região do Jequitinhonha, de Minas Gerais. Então, assim, os prefeitos adoram falar assim, vão atrair empresa, negócio, né? O pessoal ganha dinheiro. Só que o que aconteceu lá? Todo mundo está andando de carro elétrico, né? Bacana, né? Mas lá é onde estão fazendo uma retirada de lixo. E qual a riqueza que ela manda do povo, se não ser as doenças que já começam a chegar? Entendeu? Então, eu acho que se chama a atenção da gente por isso. E eu estava ali, desesperado, falando com você. Mas esse parabéns pelo seu trabalho. E aí, quem sabe que um dia você fala um pouco também da religião da ciência do Brasil. Obrigado. Tem uma coisa, a gente tem falado muito de interseccionalidades, né? E a gente fala muito pouco da interseccionalidade mais importante que acontece hoje, que eu agradeço que você chama a atenção, viu? Francisco, né? Que o Francisco chama a atenção. Uma interseccionalidade com o capitalismo. Nada pode ser dissociado hoje dessa produção capitalista. É exatamente isso que é a maior responsável por tudo isso que a gente está vivenciando. Eu vou daqui para o meu sítio, são 120 quilômetros, eu passo 60 quilômetros que a urbanidade acabou com o Cerrado, o urbano, daqui até Lusiânia não existe mais Cerrado, são 60 quilômetros de casas, de moradias, devastou o Cerrado para ter moradia para todo mundo que veio para cá acreditando no sonho da capital da esperança, né? E foi expulso. Está aqui o companheiro que mora numa cidade ali, cidade ocidental, que foi resultado da expulsão de quem veio sonhando em morar no Distrito Federal, morar em Brasília, foi expulso para lá.
E depois de Lusiânia, a devastação total para plantar soja. Sorgo, soja, milho, algodão, né? É isso, é uma devastação total. E, no entanto, é isso que você fala, o prefeito enche a boca para falar. Cristalina é a capital do agronegócio. Cristalina é a capital do agronegócio, mas também é a capital. Um ponto que você levanta, a gente vivencia aqui no Distrito Federal, a região da Fercal. A região da Fercal tem uma situação extremamente paradoxal. É a região de maior contribuição de impostos do Distrito Federal. É onde mais se arrecada impostos no Distrito Federal, é a Fercal, por causa das duas indústrias do cimento. E paradoxalmente, a maior discrepância de desigualdade social que tem no Distrito Federal é a Fercal. Então, a indústria que chega para o prefeito, para o administrador público, encher a boca e dizer que está tendo um progresso enorme, é isso, devasta tudo, acaba com tudo. O que se morre por causa do cimento, do calcário que é respirado na Fercal, é um negócio assustador. Mas ninguém fala. Por quê? Porque recolhe impostos. É rico, é dinheiro que entra, é o capital que toma conta. É isso. Graças, posso pegar uma pontinha do que você acabou de dizer? Pois não. Nas nossas conversas de orientação, né, a gente falava sobre a questão da historiografia de Brasília, e aquela história que a cidade surgiu do nada, como se não tivesse gente aqui, né, povo indígena, no próprio povo também houve uma escrita, que o Graça mencionou, e em cidade ocidental a gente tem uma escrita que teve, de certa maneira, um impacto durante a construção de Brasília e que afetou também, né, Graça, as práticas e os fazeres dessa comunidade que está aqui, próximo da gente, né? É isso. Brasília é um outro grande paradoxo, né? Eu escutei uma vez, e deu inclusive a minha tese, né? Me deu de presente a minha tese, que eu não tinha uma tese ainda, até o meio do meu doutorado eu não tinha uma tese. Aí uma professora famosíssima, importantíssima da Universidade de Brasília, foi dar uma aula numa disciplina que eu estava fazendo, e ela virou e falou esta frase é lapidal. Genial a frase que ela falou, que me deu de presente a minha tese. Brasília é um caixote de cultura que caiu no espaço vazio. De novo, a pausa dramática é impressional. Brasília é uma caixa de cultura que caiu no espaço vazio. Aí ela me deu de presente a minha tese. A minha tese é mostrar a realidade da Brasília pré-brasiliense, que é uma cultura tradicional riquíssima. Está aí Planaltina, Lusiânia, Formosa, né? Tudo acontecendo e continua acontecendo. Tem um giro de folia do Divino Espírito Santo aqui no Guará que reúne 3.000 pessoas. E a gente não vê essas coisas, porque tem um discurso maravilhoso de uma Brasília modernista que é uma obra de arte. É uma obra de arte, sim. Mas, graças a Deus, Brasília não deu certo. Se Brasília tivesse dado certo, a gente estaria vivendo um inferno. É só ir lá para conhecer o projeto original da cidade, para saber o inferno que seria isso aqui. Graças a Deus, nós não teríamos boemia, não teríamos praça de encontro, não teria nada. Felizmente, as pessoas comuns inventaram Grama, Planaltina, Sobradinho, as pessoas comuns inventam os seus lugares. Não adianta querer vir no decreto ordenar a vida, porque a vida não é ordenada por decreto, a vida é ordenada
uma historinha, para terminar, não vou mais falar, uma historinha maravilhosa que eu ouvi de uma... Eu fui, há uns 2 anos, eu fazia uma conversa lá na UFBA e estava dividindo a mesa comigo, uma moça contando a história dela. Ela falou, olha, eu descobri que a vida acontece, independente do que a gente queira. Isso ela contando. Ela falou, olha, eu estava no prazo final da entrega da minha tese de doutorado. A minha orientadora não dava mais prazo, por tal dia você tem que me mandar. E minha mãe estava muito doente, eu tinha feito ao lado da cama dela um escritóriozinho para eu fazer a minha tese. No último dia que a minha orientadora tinha me dado, eu sentei ao lado da cama da minha mãe, cuidando dela, revisei, fiz a última revisão da minha tese, mandei a tese na hora que eu bati o dedo no teclado, que enviei a minha tese, que eu olhei para o lado, minha mãe tinha acabado de morrer. Aí aquilo, doeu, mas aquilo me ensinou uma coisa: a vida acontece. Independentemente do que eu queira, independentemente do que eu faça, a vida acontece. E ela vai continuar acontecendo. Vai continuar acontecendo. Muito agradecido e muito feliz, muito contente de ter tido a oportunidade de estar com vocês. Muito agradecido, professora, por compartilharmos esse encontro.